Lotada já, né? Tem que carregar isso. Vamos ver. Então, vamos ver. Alma kassabarava yesh ones begitin. Então, tem ones em gitin. O Rava acha que sim tem ones. Então, tem gente que fala que foi o contrário que ouviram do nome do Rava. Meitrei, uma kushia. Areis giter, esse é teu get. Im lo bati mikan dat 12 chodesh. Se eu não chegar daqui até 12 meses. Se em 12 meses não chegar, esse é o teu get. O met, e ele morreu. Betor 12 chodesh. Ei no get. Então, já que ele morreu, aconteceu imprevisto, a gente fala que não é get. Então, fala Gemara, met, morreu, o dei no get, não é get. Achalá, mas se ele tivesse só ficado doente, o imprevisto menor, areis é get, iria ser um get. Por que aconteceu imprevisto, ele ficou doente? Então, uma pergunta, a gente vê daqui que tem ones em get, tem um argumento de ones, para o cara ficar doente, a gente fala que valeu o get, não é considerado que ele não veio. Não. Achalá, areis é get. Se ele ficou doente, é considerado get, então não é considerado que ele chegou. A gente não aceita isso, não é considerado que chegou. Não tem ones em gitin. Como você me fala que tem ones em gitin, tem argumento de te ver daqui, que quando o cara fica doente, a gente... O que a gente fala? A gente não liga para ele. Então, areis é... De novo. Achalá, areis é get. Se ele ficou doente, a gente considera o get. A gente considera que ele... A gente fala, ele não chegou mesmo que aconteceu imprevisto. Então, daqui parece que não tem ones em gitin contra o que o Rava tinha falado, que tem ones em gitin. Agora está falando que o Rava fala que tem ones em gitin, que tem um argumento de ones. Então, aqui parece uma kushia. Responde a Gemara, vocês vão ver a resposta, vocês vão se lembrar. Leulam eim alecha chalanami no get. Sempre a gente vai falar que chalá ficou doente também não é get. Ou seja, a gente considera o argumento que ele ficou doente e não fala que ele não chegou em 12 meses. Não, a gente considera como se tivesse chegado até. Veigufa kamash malan. E isso vem ensinar pra gente de en get lechamitah. Tem uma outra regra aqui que a gente vem ensinar. A gente vem ensinar que não existe o get depois da morte. Uma pessoa que morreu, ele não pode dar get. Essa aqui é a lei que veio falar aqui. En get lechamitah, fala Gemara assim, não tem get depois da morte? Atana leireisha, tem uma outra Mishnah que já fala sobre isso. Vocês estão se lembrando? Tudo isso a gente já falou antes. Ó, vamos ver aqui. Aqui tem essa aqui. Então. Tá na leireixa, a gente já estudou isso uma vez. Fala, Gemara não, realmente, agora a Gemara não entrou em tantos detalhes, mas ela já fala um pouco mais curto, né? Mas a Gemara fala, Dilma leafuk midraboteino. A Gemara fala, não, então pode ser que realmente o motivo que está escrito mitá é para excluir a ideia dos raboteino. Vocês se lembram o que os raboteino falam? Raboteino falam que quando tem, a gente vai falar rápido, uma coisa que a gente já falou ontem, na verdade, né? Que raboteino, até Gemara encurta aqui, não entra nos detalhes, né? Então raboteino são aqueles que falam que quando tem a data de hoje no get, é como se a pessoa estivesse falando claramente a partir de hoje, quer dizer, retroativo, e aí eles falam que sim vale o get, porque quando o cara falou isso ele estava vivo. E veio essa Mishnah aqui e fala que não. Se o cara não fala miachav, não usa a palavra desde hoje, mesmo que tenha a data de hoje, não é considerado isso. Mas quando ele dá um get, ele fala, não, isso daqui é 12 meses. Então, então a Gemara fala, então não tem aqui uma prova contra o Rava. Tá? Então, vamos lá. Toshma, agora uma ajuda. Me'achshav im lo bati mikan ve'at 12 chodesh umet betoch 12 chodesh arei ze get. A pessoa que chega e fala, se eu não chegar dele, o cara foi dar um get, vai dar um divórcio para a esposa. E aí ele falou, desde o dia de hoje, se eu não vier em 12 meses, Mês todo.
o met, e vai ser get, né? Agora ele fala, e morreu. O met é 12 rodas, areis é get, é que é get, mailav, awadin lechalá. Então está escrito assim, que mesmo que ele morreu, a gente fala que o que valeu o get. Então o Gemara fala, deve ser que morreu e se aconteceu um imprevisto menor também. Como ficou doente, também é get. Ou seja, o que a gente aprende daqui? O met, mailavo adin lechalá. Então, o que a gente vê daqui? Se o cara fala assim, se eu não chegar de hoje até 12 meses, e ele realmente não chegou, mas ele não chegou por causa de um imprevisto. E a gente fala que areis é get. O get está valendo. Ou seja, que o get está valendo, Porque ele botou a condição, né? Eu continuo 12 meses. Então ele cumpriu a condição, não. Ele falou mesmo que eu morra, não? Porque ele botou a palavra mesmo que eu morra. Não, ele falou assim, ele não falou. Ele falou, se eu não chegar daqui a 12 meses, eu quero que o get, mas desde hoje, se não chegar desde hoje, daqui a 12 meses... Ele achado de agora. Ele quer que o get funcione. E aí ele não chegou. Então o get, ele tem que funcionar. Mas aconteceu um imprevisto aqui. Ele ficou doente. Morreu. Está escrito morreu. A Gemara entende, morreu e também ficou doente. A princípio ela... Então isso aqui é uma prova ou uma kushá contra o Rava? Vamos tentar entender. Daqui a gente vê que não existe o argumento de Ones, né? Peraí. Mas ele declara que... Ele está querendo provar da segunda, que Rava falou que não existe Ones, que existe Ones. Aqui a gente está pensando que o Rava fala que existe argumento de Ones. Existe Ones. Não, então aqui está provando que não existe. É isso? Uhum. Vamos. Sim, mas então vamos ver se é uma pergunta ou não. Vamos ver. Não existe Ones. Porque valeu? Então é uma koshá, não É. Continua sendo uma koshá, realmente. Aí a Gemara fala assim, met... Não, ele está provando que porque ele diz que não há Ones. Então, se ele diz que não há Ones, é porque o get vale. Então ele está provando aqui que valeu. Não, calma. Se ele falou, mas ele falou que que existe o argumento de Ones. Deveria existir. Que existe Ones. Sim. Ele está falando que existe Ones. E aí, o que acontece? Não existe. Então o Gemara está perguntando, Tá. Lo met davka de lo lichalei de tipol kabei avam. Não vem deduzir isso. A pessoa quis, quando morrer só, está escrito morrer, só morrer realmente que a gente considera o get mesmo assim, porque é interesse dele. Ele queria que mesmo que acontecesse um imprevisto de morte, que funcionasse o get. Porque ele não quer que ela caia para o Yavam, ele quer que ela possa casar com todo mundo e não só com o irmão dele, que ele Yavam é aquela pessoa, como a gente viu ontem, que tem a mitzvah, quando uma pessoa não tem filhos e morre, que a esposa case com o irmão. Ele não estava querendo que acontecesse isso, porque vai limitar muito ela, queria que ela pudesse casar com qualquer um, então ele quis dar esse get. Então, o que ele falou? Ele tem interesse, se ele morresse, de acontecer o get. Então, por isso que ele falou get. Mas se aconteceu um imprevisto, é óbvio que o imprevisto, a gente sim, ele não estava interessado que fosse get, ele queria voltar, mas ficou doente. Então, é óbvio que a gente vai considerar isso, o imprevisto, como um argumento bom, e o get não vai funcionar. Pensei que se ele ficasse doente, ele voltava para ela, isso? Se ele ficasse doente, ele voltava. Ele voltaria, é isso, exatamente. Ele 10 anos doente, a mulher não está sabendo que ela morreu. Vamos lá. É complicado. Tudo bem, vamos lá. Vamos agora trazer uma outra pergunta, uma outra kushia. Se eu não chegar daqui a 30 dias, vai ser get. Ele chegou no final de 30 dias. O Paskmibara, o rio, ele não chegou, né? Ele estava do outro lado do rio. Tudo a gente está repetindo, na verdade. Raso detai, falou para eles, vejam, eu cheguei. O Shmuel falou que isso não é considerado que ele chegou. Então, daqui a gente vai trazer uma prova que não existe
o argumento de sem querer em Gitin. E uma Kushiá, agora virou uma pergunta para o Rava, porque agora o Rava sempre está falando que existe o argumento em Gitin. Responde a Gemara, onsa deshricha shane. Não, um ones, um imprevisto, que é muito comum que aconteça, shane é diferente. Ele deveria ter condicionado, falaram claramente na condição dele, fora, sem contar com se eu aparecer do outro lado do rio, e o problema é a jangada, é óbvio que você tem que considerar que eu cheguei. Veloatne, se ele não condicionou, e o Deacida Nafshei, ele que perdeu a si próprio, ele que fez o prejuízo para si próprio. Tá bom? Fala o Shmuel, vamos deixar aqui então, 8 horas? Né? Vamos deixar 8 aqui. horas, né? Vamos deixar aqui. Tá? Vamos deixar aqui. Então a gente viu aqui, resumindo o que a gente viu hoje, a gente viu finalmente, de acordo com a ideia que fala que o Rava, a gente viu 2 ideias. Uma que fala tem uns imprevistos, só isso, tem vários imprevistos. Como é que vai montar todos os imprevistos? Não, mas isso que a Gemara falou, um imprevisto que é shahia, que é comum, então isso tem que falar. Não tem que... Como isso? Do bar. Do coisa do avião, para o Isso. Fora as porque no interesse dele, no caso, era só que ele morresse, mas ele não queria deixar. Ou se ele decidisse que não quisesse vir por opção. Ele dá um grande beijo. Não, ele ia pensar. 12 mesmo. Ele não queria pensar. Tá bom? Então a gente deixou aqui, resumindo só o que a gente falou, a gente viu uma ideia que fala que o Rava fala que em Get tem o ones. Primeiro a gente tinha visto ontem uma ideia que fala que o Rava, se acontecer algo de força maior imprevisto, o Rava, antes tinha falado, a gente viu uma ideia que fala que ele não considera isso em relação ao divórcio, esse argumento, foi sem querer, foi imprevisto, fiquei doente. Ontem a gente tinha falado que não, e a gente viu algumas coisas. E qual é o motivo que não? Se a Torá fala que existe ones, a gente acabou chegando na conclusão, que sim chegou explicou, que foi uma takaná dos rabinos, eles conseguem tirar o casamento primeiro desde o começo, por isso que essa é a força que eles têm para não considerar o ones, né? Resumindo rápido assim o que a gente falou. E depois a Gemara trouxe uma outra ideia falando que o Rava falou totalmente contrário, falou que existe argumento de ones, e isso aqui não precisa explicar tanto. A Gemara só tentou fazer kushiot, perguntas, e ela falou, não, essas perguntas não são perguntas, mas esse é o simples, falar que existe ones, que existe argumento de imprevisto. Por quê? Porque a Torá fala que existe argumento de imprevisto. A gente aprende do caso de Lanará, Lotasedavar, aquele caso de quando a mulher é violentada, que mesmo que ela é comprometida, tal, que ela não é culpada por isso, que a Torá considera argumento de imprevisto. Então isso não precisa nem se esforçar tanto para explicar de onde que o Rava tirou isso. Ok? Eu passei por esse negócio desse, que rolou até que o Rabino talvez fez. Ela com o negócio do meu filho, era isso, acabei fazendo.